Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos falar de um fato que se encontra no Novo Testamento, a narrativa de que Jesus e Pedro, discípulo de Jesus, apóstolo, caminharam sobre as águas. Há uma história ou uma história parecida em outras religiões? E se há esta história, ela é antes ou é depois dos escritos do Novo Testamento? Bom, sim, há uma história de um discípulo, de um mestre que caminhou sobre as águas. Um discípulo de Buda, sim. Esta história guarda semelhanças com a história do Novo Testamento? Sim, ela também guarda, aliás, muitas semelhanças. E a última pergunta seria: qual é a datação desta história? Bom, eu fiz já um vídeo anterior em que eu mostro a história ou a história da multiplicação em um conto budista. No vídeo, Buda multiplicou o pão antes de Jesus. Você está vendo agora a capa de apresentação deste vídeo aqui. O milagre da multiplicação antes de Jesus. Neste vídeo, eu dou todas as referências bibliográficas acerca da literatura budista que estou me utilizando. Os chamados e conhecidos contos Jataka. Os acadêmicos especializados na literatura budista irão datar os contos de cerca do século V antes de Cristo, século V antes da Era Comum, até o terceiro século depois de Cristo, o terceiro século da Era Comum. No vídeo anterior, eu dou um aprofundamento mais técnico e falo até dos acadêmicos e mostro as obras que estou me utilizando. Nesse vídeo, vamos direto à leitura, não havendo a necessidade, se você quiser conferir as informações técnicas, após este vídeo, você assiste o vídeo que eu estou falando. O link estará na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então vamos à leitura. Primeiro, vamos ao texto que nos é mais familiar, que é o texto do Novo Testamento. Sim, eu lerei o texto budista, darei o nome do livro, o capítulo, darei tudo para que você mesmo possa verificar. Mas antes, vamos à nossa leitura ocidental mais familiar, que é o Evangelho, segundo a tradição atribuiu a Mateus, capítulo 14, versículos 26 ao 32. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, por favor, grave isso aqui. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, dizendo-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento.
Toda esta situação irá se desenrolar no chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, mas que na verdade é um lago. Então, agora vamos à leitura do texto da literatura budista, Jataka 190, trecho 11, que vai dizer assim: esta história o mestre contou enquanto estava em Jetavana, sobre um leigo crente. Esta história o mestre contou enquanto estava em Jetavana, sobre um seguidor fiel. Esta era uma alma fiel e piedosa, um discípulo eleito. Uma noite, a caminho de Jetavana, ele chegou à margem do rio Assiravati. Quando os barqueiros pararam o barco na praia para assistir ao serviço, como nenhum barco podia ser visto no cais, e a mente de nosso amigo estava cheia de pensamentos encantados sobre o Buda, ele entrou no rio. Seus pés não afundaram na água. Ele chegou até o meio do rio, caminhando como se estivesse em terra firme. Mas lá ele notou as ondas. Então seu êxtase diminuiu e seus pés começaram a afundar. Mais uma vez, ele se esforçou em alta tensão e caminhou sobre a água. Então ele chegou a Jetavana, cumprimentou o mestre e sentou-se ao seu lado. O mestre começou a conversar com ele agradavelmente. Espero, bom aluno, disse ele, que você não tenha tropeçado em seu caminho. Ó Senhor, ele respondeu, no meu caminho eu estava tão absorto em pensamentos sobre o Buda que pus os pés no rio, mas caminhei sobre ele como se fosse em terra seca. Ah, amigo aluno, disse o mestre, você não é o único que se manteve seguro ao se lembrar das virtudes do Buda. O que chama a atenção, além de dois discípulos de mestres renomados, de acordo com as literaturas religiosas, caminharem sobre as águas, o que chama a atenção é que o discípulo do mestre, quando pensava sobre o Buda, ele começa a afundar porque ele repara nas ondas. Quando ele notou nas ondas, ele começou a afundar. A mesma coisa, curiosamente, é o que está registrado no Evangelho. Quando ele sente o forte vento, ele teve medo. Ou seja, quando ele sente a ventania, as ondas, então ele começa a ter medo. Os dois textos mostram de maneira essencial que manter o foco no mestre é o segredo para caminhar sobre as águas. A atenção de Pedro, voltada a estar com Jesus, era o que dava a ele a concentração necessária para executar aquele feito, ter a fé naquilo que Jesus estava o transmitindo. A mesma coisa se vê no conto. O pensamento estava encantado em estar focado no Buda, ou seja, manter a mente em Buda era o que mantinha aquele discípulo firmemente andando sobre as águas do rio. Obviamente, ambas as tradições guardam lições que, a nível simbólico, têm muita importância para a psique humana. Você já conhecia este paralelo com o Novo Testamento? Sabia que as escrituras budistas são mais antigas do que os escritos do Novo Testamento? Existem aquelas que foram compostas até no mesmo período? Não sabia? Então você está sabendo agora, porque você está no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a você, abençoe a todos.
Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.